Olá, seja bem-vindo ao canal Matematicando. Continuando a nossa resolução da prova da segunda fase do vestibular da UES de 2020.1. Vamos agora para a questão de número 6, uma questão de geometria plana, que ela se tornou um pouco recorrente nas provas do vestibular da UES. Essa questão que a gente vai resolver agora, ela caiu também em 2019.1. Caiu bem parecido, que é justamente o cálculo de área de um triângulo sendo dado os três lados. Vamos lá, fazer a leitura e posteriormente apresentar a solução dessa questão. Presta atenção aí direitinho. As medidas de dois dos lados de um triângulo isósceles são respectivamente 3 metros e 4 metros. Nessas condições, podem ser construídos dois triângulos isósceles. A razão entre a maior e a menor das áreas desses dois triângulos é... Então, a gente vai buscar aqui a razão entre essas duas áreas, né? Da maior e a menor, a razão entre elas, e marcar a opção correta. Então, inicialmente aqui, vamos fazer uma pequena construção. Fazendo a construção aqui, eu vou desenhar o primeiro triângulo aqui, que, no caso, justamente ele é isósceles, só que os lados congruentes é o de 3 metros. Então, consequentemente, aquela base lá que é diferente vai ser de 4 metros. Tudo bem? E ele fala também de um segundo triângulo, também com lados medindo 3 e 4. Só que agora, os lados congruentes não será mais 3, será exatamente 4 e 4 e, consequentemente, a base terá 3 metros de lado. Então, a gente vai trabalhar com esses dois triângulos aqui. Então, como é que a gente calcula a área de um triângulo? Tendo os três lados. No caso, ele facilitou a tua vida por um lado, porque o triângulo é isósceles. Então, tu poderia traçar a altura lá, referente à base. A altura seria igual à mediana, que seria igual à bissetriz. Você lembra bem disso, dessa propriedade do triângulo isósceles. Você poderia aplicar o teorema de Pitágoras e achar a altura do triângulo. Achando a altura do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Só que aqui eu vou usar a mesma fórmula que a gente resolveu aquela questão que eu comentei no início, que é de 2019.1, que eu estou jogando aqui o card para você perceber a equidade, né? A igualdade ali entre essas duas questões. Bacaninha? Então a gente vai usar a fórmula de Heron, que é o Herão, né, de Alexandria, desenvolver essa fórmula, né, que eles eram grandes geômetros, né, os gregos, ok? Então a gente vai trabalhar com essas duas áreas aí. Primeiro eu vou calcular essa área da azul, do triângulo azul, que tem 3 e 4 metros de lado. Então vamos colocar aqui azul, vamos calcular exatamente essa área. Lembrando que se tu chamar esse lado aqui de A, né, a ordem não importa, galera. Aqui é B e aqui C. Então a gente primeiro precisa do semiperímetro. O que é o semiperímetro? É o perímetro, que é a soma dos lados, né, a soma de todas as medidas, né, dos lados. Esse é o perímetro. E o semiperímetro é só dividir esse perímetro por 2. Então os semiperímetros, digamos aqui que é um P. Esse é o semiperímetro, lembrando que é A mais B mais C. Claro que a gente vai dividir por 2. Então, a gente aplicando 3 mais 3 mais 4 dividido por 2. Então, a gente vai obter 3 mais 3, 6, mais 4, 10, dividido por 2 dá 5 metros ao semiperímetro. Por que a importância de calcular esse semiperímetro? Você vai ver agora. A fórmula que Heron desenvolveu foi essa. Ó, é a raiz quadrada do produto do semiperímetro, olha aí, vezes o semiperímetro menos uma das medidas, vezes o semiperímetro menos a segunda medida, vezes o semiperímetro menos o lado, o terceiro lado, ok? Agora a gente aplica e a gente vai ter que a raiz quadrada de o semiperímetro, que é justamente 5, e a gente vai fazendo 5 menos 3, vezes 5 menos 3, vezes 5 menos 4. Tranquilinho? Mas olha essa fórmula. Você sabendo a fórmula, aplica direto, você vai chegar à sua solução bem tranquilo. Então a gente vai aplicar agora e vai desenvolver esse valor aqui abaixo. Ó. A gente vai ter que a raiz quadrada de... A gente tem um 5, repete esse 5 vezes 5 menos 3 aqui, ó, é 2. 5 menos 3, exatamente 2,
e 5 menos 4, exatamente 1. Então, daqui a gente obtém que 2 vezes 2 é 4, né? Raiz quadrada de 4 é 2. 5 vezes 1 é 5, raiz de 5 é um número irracional. Você deixa ele nessa forma. Olha aí, a área do primeiro triângulo aqui, a gente tem um triângulozinho azul. Então, essa área 1 deu 2 raiz de 5. Tranquilinho? A gente vai anotar aqui que essa área 1, deu 2 raiz de 5 metros quadrados. Agora a gente vai investigar justamente a área do segundo triângulo. A gente vai apagar essa parte. Vamos lá, apagando essa parte. E agora fazendo o mesmo processo. A gente vai chamar aqui de lados A, B e C. E aplica novamente para a gente achar o semiperímetro. Lembrando que o semiperímetro é a soma das medidas de seus lados dividido por 2. O A, no caso aqui, é 4. O B, 4. E o C, 3. Divide por 2. Você vai encontrar 4 mais 4, 8. Mais 3, 11. Então, a gente deixa aqui 11 sobre 2. Belezinha? 11 sobre 2, ou se você quiser, 5,5. Eu estou deixando em forma de fração para não trabalhar com decimal dentro da raiz. A gente vai aplicar a mesma fórmula de Herão, que a gente sabe. Então, a área vai ser, novamente, para ficar mais clara ainda, o semiperímetro vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P vezes P menos C. Aplicando aqui, a gente tem a raiz quadrada de... Essa vai dar um pouquinho mais de trabalho devido à fração. O semiperímetro é 11 meios. Lembrando que a raiz tem que descer, né? Vezes 11 meios menos A, que é 4. 11 meios menos B, que é 4. Vezes 11 meio menos C, que é 3. Então, você puxa a raiz. E agora a gente tem só esse trabalhinho nos cálculos. Então, a raiz quadrada de... Vamos lá. 11 meios vezes... Vamos lá fazer isso aqui, ó. 2 vezes 4, 8. 11 menos 8 dá 3. Fica 3 meios. Esse resultado será o mesmo. 3 meios. Vezes aqui 2 vezes 3. 2 vezes 3, 6, né? 11 menos 6 dá 5, fica 5 meios. Então, aqui a gente obtém, ó. Você percebe que tem 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, aqui embaixo, ó, já vai ficar o quê? Raiz de 16, que é 4. Ó, eu tenho aqui 3 ao quadrado, então aqui fora fica 3. Então, o que é que vai ficar dentro da raiz? Vai ficar o 11 e o 5, que dá 55. Então, essa área 2 aqui, galerinha, ó, essa área 2, eu obtive 3/4 da raiz de 55. Agora, a gente vai fazer a razão de um para o outro. Ele quer a razão da área do maior sobre a área do menor. Então, vamos só apagar essa segunda parte. Então, aplicando, você percebe aqui que a maior área vai ser o A2 sobre o A1. Então, ele quer a maior e a menor. A razão entre a maior e a menor. Então, tem que seguir essa ordem. Então, a gente coloca aqui 3/4 da raiz de 55 para 2 raiz de 5. Ok? Tranquilinho? 3/4, galerinha, é 3 dividido por 4, é 0,75. E raiz de 55, vamos separar em duas raízes. Raiz de 5 vezes raiz de 11. Porque 5 vezes 11 dá 55. Aqui fica 2 e raiz de 5. Por que eu fiz essa separação? Exatamente, para a gente fazer esses cortes. E eu vou dividir 75 por 2, é 35,5. Pulando a vírgula, você vai obter exatamente 0,375. E aqui ficou raiz de 11. Com isso, você chegou ao seu resultado. Lembrando aqui que não tem unidade de medida, não é metro quadrado. Por quê? Porque você está dividindo uma área em metro quadrado por outra área em metro quadrado. Você cortaria as unidades, então ficou adimensional, ficou sem unidade de medida.
Com isso, a gente vai só afastar aqui e você vai observar que você vai marcar exatamente aí o item A. Tranquilinho? Tá aí, uma questãozinha que a gente resolveu usando a fórmula de Herão. Mas, como eu comentei, você poderia ter traçado aquela altura, calculado o teorema de Pitágoras e calculado a área com base vezes a altura e dividido por 2. Fazendo isso 2 vezes, depois você faz esse mesmo procedimento que a gente fez aqui na nossa terceira parte, que era encontrar a razão entre a área maior e a área menor. Espero que você tenha gostado dessa resolução. Se tiver gostado, não esquece de deixar o teu like. Qualquer dúvida ou sugestão, manda o teu comentário aqui abaixo. Não esquece de encontrar o professor Ananias Ribeiro nas redes sociais, através da nossa fanpage, do blog, tem muita parte teórica lá, bastante curiosidades matemáticas, a nossa nova plataforma de ensino, que é o profananiasribeiro.com.br. Olha lá o nosso Instagram que está bombando todas as novidades através do @prof.ananias.ribeiro e através do nosso Twitter. Um forte abraço e até a próxima!